Você por um acaso tá sentindo que tem muita coisa para resolver? Tá se sentindo ansioso, com muitas preocupações, ou até com situações que parecem que não tem solução e que te exigem cada vez mais? Se você tá nesse lugar, eu tenho algo interessante para te falar. Se eu te disser que você não precisa fazer nada, e olha o quanto que só essa frase das duas coisas, né? Das duas, uma. Levanta inquietação, porque vem automaticamente. Então, se eu não fizer nada, nada vai ser resolvido. E aí, novamente, a gente tá voltado para um lado egóico mesmo, né? Que é uma sensação de que a gente tem que resolver todas as coisas. E que é o nosso jeito, dentro do nosso controle. Então, se eu sinto que eu sou a fazedora e que todas as situações se desenrolam a partir do que eu faço, do que eu penso, das metas que eu coloco e da forma como eu vou resolver, eu parto do pressuposto que eu sei qual é o melhor caminho, né? Que toda a consciência maior está comigo, né? Que eu sei qual é o melhor desfecho para mim e para os outros. E eu saio de um lugar que é de entender que eu tenho parte da consciência da situação, né? Dos desfechos, das possibilidades. Mas eu não tenho controle de todas as coisas. E que muitos desfechos que a gente tem medo, quando acontecem, se tornam bênçãos. E esse é mais um exemplo, né, do porquê que esse caminho do fazedor a todo custo para conseguir daquele jeito que a gente quer, para evitar medos, por ansiedade, porque esse mundo externo fala muito alto de que a gente tem que resolver, a gente tem que fazer acontecer, que esse caminho, ele é muitas vezes um caminho de medo, ansiedade, e é um caminho em direção ao controle egóico, e não em direção à sensação de fluidez, né, e de paz. E aí, esse é o primeiro ponto, né? Então, quando a gente pensa nisso, já levantam todas essas resistências negativas. Ao mesmo tempo, a gente também pode encontrar também uma sensação de paz. Nossa, eu não preciso fazer nada. Uau! Como seria bom se diante dos problemas a gente realmente encarasse nesse lugar, né? Nossa, eu não preciso fazer nada. Que incrível isso, né? Só que aí a gente cai também às vezes numa segunda armadilha do eu não preciso fazer nada, que é uma armadilha de que a gente não vai fazer nada no mundo. Então, quando a gente recebe, né, essa informação, eu não preciso fazer nada, com frequência, a gente vai associar ao mundo. Então, eu não preciso fazer nada, já que é isso, né? Então, se eu não tenho controle das coisas, o que é verdade, se eu não conheço quais são os melhores desfechos, se existe um Deus, né, uma força maior que conduz tudo pelo melhor caminho, se existem situações que eu passei, que são negativas e que hoje em dia eu vejo que foram boas, então talvez eu não tenha consciência do plano maior, de todo o todo, e existe essa frasezinha aí, eu não preciso fazer nada, né, que é de um livro, a gente tá falando de metafísica, né, de um livro que é Um Curso em Milagres, que fala isso pra mim, que eu não preciso fazer nada, então tá bom, então eu posso ficar sentadinha no sofá, que todas as coisas vão ser resolvidas. E será que é isso mesmo? A ideia do eu não preciso fazer nada é uma ideia que tira o eu da frente. Porque nesse lugar de fazedor e de ansiedade que a gente comentou, de querer tudo do nosso jeito, o ego, ele tá muito na frente. Ele quer muito do jeito dele, as coisas, os desfechos, e por isso que é cansativo, porque tem muita resistência, porque não é aquele caminho muitas vezes, e a gente não entende, a gente quer, né? Nós somos, o nosso ego, ele é uma criança birrenta, né, e caprichosa, que quer as coisas do jeito dele. E quando a gente fala, eu não preciso fazer nada, não quer dizer que esse corpo aqui, no matéria, digamos assim, não vai fazer nada. Porque a gente vai fazer, só que a gente vai fazer através, né? Não vai ser feito através de nós. Então, a gente pode estar experienciando esse estado do eu não preciso fazer nada e estar trabalhando o dia inteiro, experienciando um estado de mente completamente diferente, um estado de ser guiado, né? E nesse lugar a gente descansa. Porque o ego, ele não precisa fazer, não precisa criar. E é o ego que cria muito essa ansiedade, esse medo, né? Essas questões que deixam a gente cansado.
e com sentimentos negativos. Então eu não preciso disso. Eu posso me deixar ser guiado através, né? E daí tudo vai chegando até mim e eu mantenho um estado de descanso na mente. Então eu posso fazer milhares de coisas no mundo, ainda não fazendo nada na mente, nesse lugar, né, do ego que não está no lugar do fazedor. Ele está no lugar de receber a guiança e permitir que ela leve a gente para onde tiver que ir. E é claro que sim, existe também essa ideia do eu não preciso fazer nada com literalmente eu não vou fazer nada. E é um convite também de desfazer esse ego, que em às vezes algumas situações a gente vai ser convidado mesmo, de aprender a dar o passo para trás e entender que não tem nada para ser feito. Que a gente precisa aprender a esse estado de contemplação, né, de aceitação, de olhar para esses pensamentos negativos, ou até de aprender a descansar. Que é uma habilidade que, infelizmente, a gente tem cada vez mais perdido, né? Mesmo nos nossos momentos de descanso, a gente está consumindo conteúdos, né? A gente tem uma dificuldade, ou até mesmo pensando já o que vai fazer em seguida, né? Nesse processo ansioso, a gente está sempre nesse lugar. A gente tem muita dificuldade de descansar. Então, e essa é uma frase, olha que, como ela é interessante, ela é linda, ela é um convite mesmo, um estado de consciência, um estado da mente, que tem muitas camadas, né? Tem essa camada da resistência, do ego fazedor, tem a camada desse convite mesmo, para o descanso, né? Para aprender a descansar, e tem o convite a entender que o descanso não é o descanso só do corpo. O principal descanso é o descanso da mente. E por isso que nesse lugar, né, que o Curso Milagres descreve, a gente pode não fazer nada, estando fazendo muita coisa aqui no mundo. Né? E como é um lugar assim de paz, a gente poder experienciar isso. Imagino que muitas pessoas, se não todo mundo, já experienciou aquele dia cheio, que a gente se sente inspirado, que a gente até faz muita coisa, mas no final do dia não é o cansaço que vem, mas é uma sensação de satisfação. Ou às vezes até a sensação de descanso mesmo, em Deus, né? De estar em paz, de ter feito tudo aquilo que você sentiu no coração que tinha que fazer. É um convite mesmo de reavaliar esses estados ansiosos e de sair desse ego fazedor. Para embasar um pouquinho isso, eu queria ler para vocês um trecho da sessão, né? Então, para os estudantes de um curso em milagres, ou se você não conhece o livro, tá no capítulo 18 do Curso em Milagres. A sessão é a sessão 7. Eu não preciso fazer nada. Vou ler para vocês para a gente receber um pouquinho mais o que ele fala nessa sessão que é tão rica. Inclusive, eu recomendo muito a leitura da sessão inteira, porque ela vai falar não só desse ego fazedor que a gente está conversando, das tarefas, mas ela também vai falar muito do corpo, né? Que aí é um papo que eu sinto que talvez fique para um outro vídeo, mas o quanto que o corpo, né, o ego, ele cria essa ideia de que fazer é fazer na matéria, né? Então ele está sempre muito ligado ao corpo. Um papo para, novamente, outro vídeo. E quanto que para o espírito nem sempre o fazer está no corpo, ele está muito mais no nosso estado da mente. Né? E por isso que a gente pode fazer coisas no mundo experienciando o descanso do espírito, da mente. Porque não é sobre fazer aqui no mundo ou deixar de fazer. É sobre o nosso estado mental. É sobre o que a gente está pensando e sentindo enquanto a gente está fazendo essas tarefas. Então, eu vou ler alguns trechos, tá bom, da sessão. Eu vou começar no parágrafo 5, na linha 7, mais ou menos, e eu vou seguir lendo alguns trechinhos que fazem sentido pra gente, tá? Quando a luz chega, afinal, à mente, entregue à contemplação, ou quando a meta é finalmente alcançada por qualquer um, ela vem acompanhada de apenas uma conscientização feliz. Eu não preciso fazer nada.
Acredita nisso por apenas um instante e realizará mais do que é dado a um século de contemplação ou luta contra a tentação. Olha que lindo, né, gente? O quanto que ele coloca a gente, né? O quanto que mostra assim, realizará não só fora, né? Não tá falando aqui fora, ele tá falando internamente, espiritualmente, né? Faça isso, acredite nisso verdadeiramente em apenas um segundo, experiencie isso, né? Que você vai fazer muito mais do que em séculos de contemplação. Porque, mais acima ele fala sobre isso, né? Nas práticas espirituais, inclusive a meditação, a gente vai treinar esse estado da mente não fazedora, desse não fazer nada que ele traz. A gente vai treinar isso. Só que a gente treina muito, com muita frequência e a gente treina sempre colocando no futuro. Então eu tô treinando, fazendo meditação porque um dia eu vou chegar lá. E ele traz que esse um dia eu vou chegar lá é justamente o que faz o tempo ser mais comprido. Essa crença, né, que vai demorar muito tempo, que eu preciso meditar muito, ser muito, né, chegar no estado de Buda para experienciar isso que a gente está falando, né? E daí por isso que ele fala, acredita nisso por um segundo, acredita de verdade, né, que é isso, uma crença real, acredita de verdade por um segundo, que você vai fazer mais do que por milhares de anos de contemplação, que você faria, né? Aí ele fala, ele continua, né, agora tá no parágrafo 7. Fazer nada é descansar e fazer um lugar dentro de ti onde a atividade do corpo deixa de exigir a atenção. A esse lugar o Espírito Santo vem e lá habita. Esse centro de quietude no qual tu fazes permanecerá contigo, dando-te repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Que lindo, né, gente? E aí vocês veem que aqui ele reitera isso. Não é sobre não fazer. Não é. Vão existir tarefas, né, às quais você foi enviado. Só que você vai poder experimentar um lugar da mente de paz, de contemplação, diferente desse lugar que a gente está acostumado no mundo. Bom, gente, por hoje era isso. Espero que tenha feito sentido para vocês a reflexão. Deixe o comentário de vocês, o like. Vamos conversar também mais sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo.